Salve, galera! Nesse vídeo eu venho com algumas reflexões, sobre o papel do psicológico no tratamento do câncer ginecológico e no câncer de mama. O impacto que o câncer causa após seu diagnóstico é algo muito relevante a ser visto, tanto para o paciente como para a família do paciente, pois tudo passa a sofrer modificações e adaptações devido ao tratamento em si e também o sofrimento que o corpo enfrentará juntamente ao psicológico. Sem contar que o tratamento em si gera certa incerteza, além de ser doloroso e pode não ser efetivo ainda. E não tem prazo para acabar, fragilizando os planos e trazendo angústia, tanto por questões no âmbito humano, como também sobratinar ainda em relação à possibilidade de finitude, se formos considerar que o câncer é uma das doenças que mais mata. Outro ponto que tira parte da qualidade de vida e inquieta o paciente são efeitos do tratamento em si. É um desafio se manter otimista e positivo quando o corpo grita e o mal-estar está ocorrendo. Os tratamentos fazem com que os papéis executados nas relações dentro da parte de socialização sejam diminuídos drasticamente. Além disso, o corpo também passa por uma série de mudanças para se adequar a esse tratamento. Com tudo isso, o paciente acaba ficando angustiado e ansioso. O apoio familiar é muito importante, no entanto, nem sempre esse paciente pode contar com esse apoio, pois para todo mundo é novidade, todos estão fragilizados, se adaptando à sua maneira. A família se sente impotente, oscilando entre depressão e ânimo. Há famílias que se apoiam através da união de todos os membros, no apoio ao paciente, mas há também o oposto, famílias que sofrem a fragmentação justamente porque não há uma fórmula mágica para lidar com uma novidade que não é positiva. Aí também entra a relevância do apoio psicológico, entendendo que a família toda necessita de suporte para não dificultar ainda mais para o doente a situação. O psicólogo oncológico faz ponte também entre a família e a equipe médica, que muitas vezes é disciplinar, pois todas as funções têm sua relevância no tratamento. O psicólogo pode, em algumas circunstâncias, ser solicitado pela equipe médica para anunciar o andamento do tratamento, se o quadro do paciente agravou, se algo novo aconteceu e até mesmo o falecimento do paciente. Por isso, um psicólogo na equipe é muito necessário. A psiquiatra Elisabeth Kübler-Ross foi uma psiquiatra suíça, autoridade reconhecida mundialmente em seus estudos sobre a morte e o morrer, onde ela contribuiu para uma área da medicina chamada tanatologia, que estuda a morte, estudando os aspectos do corpo após a morte e os aspectos sociais. No livro sobre a morte e o morrer, a autora quis dar voz aos doentes para que se sentissem pertencentes e reconhecidos sobre seu papel social. A autora também foi impulsionadora para a criação das hospices nos Estados Unidos, lugares que cuidavam de pacientes terminais ou gravemente feridos nos anos 70. E reivindicou qualidade nos cuidados paliativos para jovens e crianças e ainda auxiliou no suporte aos que ficaram após a morte. Nos anos 80, ela ajudou pacientes portadores de HIV, pois na época ainda não sabíamos meios de cuidar dos doentes afetados pela doença, bem como fazer um controle também dessa doença. Diante de seus legados em todo o mundo, Ross deixou em 98 descritas as fases de um paciente para quando recebe o diagnóstico do câncer. A primeira fase é a negação, que na verdade é uma proteção que o paciente se utiliza enquanto reestrutura seu centro para fazer o enfrentamento da doença. O que é frequente em muitos pacientes é ignorar o diagnóstico. O que é pedido pela equipe médica nesse momento é que respeite o momento de digerir a informação que o paciente precisa. Isso faz parte do tempo de enfrentamento da realidade, né? Normalmente, a equipe respeita esse momento só atuando mais ativamente se os riscos são irreversíveis e se as condutas não forem executadas de modo breve. A fase após a negação é a fase da revolta, considerado um sinal de saúde, mesmo que haja explosão de emoções negativas, pois aceita-se que ocorra alegria e felicidade nos acontecimentos positivos, ira e raiva em acontecimentos negativos. A assistência nessa etapa é entender o paciente de forma madura e humana. Após a fase da revolta, vem a fase do isolamento, em que a paciente evita contato e socialização, fazendo uma avaliação sobre a vida, medos, dentre outras emoções.
Nessa fase, a equipe apenas se mostra disponível, respeitando o tempo da paciente e percebendo, que se precisa de ajuda, pode buscar a equipe para esse suporte. Depois vem a fase da barganha, onde o paciente se apoia em alguma vertente religiosa, adota hábitos de vida mais saudáveis, em busca de barganha ou barganhar a cura. Uma pesquisa feita nos Estados Unidos apontou que grande parte das pacientes diagnosticadas com graves doenças buscam tratamentos mais alternativos. A contestação que foi obtida nesse estudo foi que o tratamento alternativo havia mais abertura para a escuta ativa e para a fala, especialmente porque pacientes diagnosticadas com cânceres ginecológicos sentem mais necessidade de valorização. Após a etapa da barganha, vem a fase da aceitação, havendo obediência por parte da paciente ou do paciente em relação ao que é determinado pelo médico e fica mais aberto também para a cura. Nessa fase, a equipe funciona como uma motivadora para fazer com que as situações ruins do tratamento não desmotivem a paciente. Após a fase de aceitação, vem a fase de motivação, onde são realizados os tratamentos de forma dedicada, e essa fase é bastante relevante para que os resultados que se esperam sejam alcançados. O psicólogo faz a identificação das fases que a paciente está enfrentando para ajudar, então, na exploração, na elaboração do tratamento. O que a equipe de psicólogos faz em todo esse processo, Faz o diagnóstico psicológico da situação do paciente e se há algum diferencial a ser considerado. Presta assistência também em caso de encaminhamento ao ambulatório, domicílio ou enfermaria com o auxílio de outros profissionais de uma equipe multidisciplinar, se necessário, e faz a primeira anamnese, intervindo junto aos familiares. O tratamento com o psicólogo começa em seguida ao recebimento do diagnóstico, de acordo com a avaliação do paciente, e então é encaminhado para o atendimento grupal ou individual. É realizada também a profilaxia cirúrgica, que é feita para evitar problemas psíquicos por causa do próprio estresse da cirurgia, atuando ainda antes da cirurgia e após a cirurgia. Essa etapa é bastante importante, pois ajuda a sanar as dúvidas do paciente e familiares. São utilizados alguns métodos, como ensinamento de técnicas de respiração profunda, bem como relaxamento, ajudando a recuperação também. E são usadas algumas técnicas cognitivas que ajudam na identificação dos medos, anseios, auxiliando na reestruturação de pensamentos negativos para positivos. Agradeço sua companhia em mais um vídeo, um forte abraço e até mais!